falar aqui pode ficar velho amanhã, né? Pode ficar vendo daqui a pouco. Pode daqui a 5 minutos. Exatamente, tá mudando muito. Por onde a gente começa? É uma boa pergunta, né? Eu acho que a gente tem que começar com o Donald Trump, né, Vilela? Porque o Trump, ele tá tendo uma guerra dentro da Casa Branca e no Pentágono também, no Departamento de Estado, para saber se os Estados Unidos entram ou não em guerra com o Irã. Por quê? Os Estados Unidos vão causar danos no Irã, não tenho dúvida disso. Mas tem a contrapartida, né? O Irã também vai poder contra-atacar. Então, isso é muito complicado. E o Donald Trump, ele ascendeu, ele chegou ele vence as eleições com um discurso pacifista, né? Vou terminar as guerras. O Biden é um problema, no meu governo isso não teria acontecido, e acabou que aconteceu tudo. O que você acha aí, Cabaé? Não, é o que a gente estava comentando um pouco antes, né? O Trump entrou com o discurso de encerrar a guerra na Ucrânia, ele dizia que ele ia acabar com a guerra em um dia, né? Ele foi eleito... Só um pouquinho, desculpa. Tchau, Jujuba. Desculpa aí. Não, agora, né? Desculpa. Agora pegou. Tchau, Jujuba. Agora pegou o apelido. Te amo, desculpa. Até voltou. Olha o mal que eu causei. Desculpa. Trouxe a discórdia. Mas, enfim, ele disse que ia acabar com a guerra em um dia. Esse um dia virou 90 dias, ele apontou um enviado especial e etc. Aqueles 90 dias passaram-se sem, ele não tinha resolvido ainda. Agora estamos com nem sei quantos... Estamos indo para 6 meses. E nem perto de... 6 meses e não está nem resolver. perto de se resolver a guerra na Ucrânia. E ele já tem uma nova guerra agora entre Israel e Irã. Já tinha aquela com Gaza. E possivelmente os Estados Unidos vão acabar se envolvendo nessa guerra também. Mas vamos explicar para o pessoal também que essa guerra é muito diferente da guerra da Ucrânia e Rússia por um fator muito importante que eles não fazem fronteira, né? Exatamente. Não é? Fazem fronteira, exatamente. Isso faz uma diferença numa guerra absurda, não faz? Sim, o Irã está entre 1.200 e 2.500 quilômetros de Israel, dependendo do ponto do Israel que você considerar. E do ponto do Irã. Que você considera. Mas é o seguinte, eu brinco, eu tenho uma frase que eu digo sempre o seguinte: não existe situação ruim que Donald Trump não possa piorar. Pô, eu acho que é isso. Ele fala assim, tá complicado aqui, né? Mas dá pra ficar pior. Dá pra ficar, não, ele é tudo, né? Tudo que ele toca... o Midas ao contrário. Acaba virando problema, né? E assim, Vilela, a gente tem que pensar numa coisa, né? Na responsabilidade. Você tem filhos, né? Sim. Cabaé também tem netos, eu também tenho filho. Então, poxa, cara, é uma situação muito difícil, né? Que mundo que a gente vai deixar pra essas pessoas, né? Pois é, ele tá instável como nunca, né? Sim. Periga, tem também uma situação da Índia e Paquistão, tem Taiwan e China, ou seja, o mundo nunca teve tão instável. Quer dizer, claro que já teve instável, tanto que a gente teve 2 grandes guerras, mas na minha vida, eu tenho 54 anos, eu não lembro de uma época tão instável dessa. É porque são guerras em sucessão, né? São guerras em sucessão. Uma não acaba, começa outra. Começa e não acaba. Mas eu acho que no período de 50 anos, eu acho que a guerra na Ucrânia é a guerra de maior intensidade desde a Segunda Guerra Mundial. Sem dúvida. Com certeza? Desde a Segunda Guerra Mundial. Qual outra que antes dessa guerra era a mais de intensidade ou violência ou Talvez durabilidade? Vietnã. A guerra do Vietnã. Guerra do Vietnã. Mas assim, o que acontece, Vilela? As pessoas não estão vendo que nós estamos muito próximos de uma hecatombe no aspecto... Vamos pegar o caso da Ucrânia, por exemplo. A Ucrânia está provocando uma potência nuclear que é a Rússia, né? Pois é. No caso do Irã, também é uma guerra contra o país que é uma potência nuclear, que é Israel. Então, assim, a gente não sabe quais são os... E o que é triste é que você não vê um adulto na sala. A pessoa que poderia acabar com tudo isso, que é o Trump, ele não tem condições, ele é completamente despreparado. Porque, olha só, toda a confusão que nós estamos vivendo agora, eu quero um acordo nuclear com o Irã, mas tinha um acordo, foi ele que rasgou. O que? O acordo nuclear com o Irã existia. No primeiro mandato dele. Exatamente. O que ele fez? Ele saiu do acordo. Por quê? Qual a justificativa? Porque ele disse que o acordo não era bom e teve também uma questão que os israelenses parece que conseguiram infiltrar uma operação de espionagem numa instalação do Irã. Eu lembro disso. E parece que havia... Alegou-se Israel que havia não assumiu isso, né? Mas teve... Alegou-se que haveriam documentos que comprovavam que o Irã não estava desenvolvendo o programa nuclear somente para fins pacíficos, que também seria um fim militar, e isso aí foi uma desculpa
para o Trump sair sair do acordo, né? Encerrar o acordo. Isso então tá totalmente ligado com o que a gente vive hoje. Sim. Porque antes o Joe Biden passou o governo inteiro dele tentando reverter, refazer o acordo. Só para explicar, esse acordo era o seguinte: de tempo em tempo o Irã tinha que abrir para técnicos Inspeção. irem lá e fazerem uma inspeção. E ele tinha troca de levantamento de sanções. Exatamente. O Irã se comprometia a não desenvolver um programa militar nuclear. Poderia enriquecer o urânio além de um determinado para energia só para fins civis, fins pacíficos. E haveria inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica para garantir que a partir nos conformes. do Trump não teve mais nenhuma... Aí quando o Trump resolveu sair do acordo, o Irã disse, então tá bom, então agora... Não entra mais ninguém. Vou enriquecer o urânio até onde eu achar que devo. É teoria de conspiração que talvez o Brasil possa ter cedido o urânio enriquecido para o Irã? Ninguém tem prova disso, né? Mas vocês ouviram esse papo? Eu acho completamente completamente eu não acho que despropositado isso daí. A gente tem como enriquecer urânio para fins militares? Tem. Quem tem como enriquecer o urânio para fins civis, tem como enriquecer para fins militares. Então eles não precisariam da gente para fazer isso? Não, o que ele precisaria, na verdade, pelo que o pessoal está colocando, que ele precisa de matéria-prima. É a matéria-prima. Tem um monte de país aí. Não precisaria da gente. Fácil. O maior produtor de urânio do mundo é a Rússia. A Rússia entrega esse E a Rússia é parceira deles, né? A Rússia daria. Isso é desproposital. O pessoal inventa muita coisa, né, Vilela? Eu acho esse é o problema que a gente vive hoje em dia. Você vê notícias, vê links que parecem que são reais e, na verdade, é gente repercutindo coisa que não foi nem checada, né? E agora, quando está começando uma guerra Irã-Israel, a última coisa que você pode fazer quando começa uma guerra como essa é acreditar em qualquer coisa que você veja. O que eu vi de foto, que depois eu fui... Foto e vídeo que era IA, né? Você viu já algumas coisas? Sim, o pessoal coloca trecho de videogame. Ó, Vilela, de videogame, né? Um caça perseguindo o outro. Ó, o Cabaé, ele tem um dos melhores sites de defesa do Brasil, que é o Velho General. E ele filtra muitas coisas, tanto que a gente trabalha junto há muito tempo. E ele tem uma dificuldade enorme nisso aí, né, Cabaé? De separar o que vai e o que não vai. Você tem que... A gente apanha muito. Filtro? Como que vocês fazem? Vão checar na fonte? Tem fontes primárias para isso? Como que faz? Sobre essa guerra, explica por exemplo. O teu método aí, vai. Depois eu falo. Meu método é você ter relacionamento com pessoas que você confia. Né? Assim, eu não tenho fontes primárias, eu não tenho ninguém no Irã, por exemplo, não tenho ninguém em Israel, não tenho ninguém na Rússia, ninguém na Ucrânia. Mas você tem pessoas que conseguem informações privilegiadas. Pessoas que aí você sabe que o que aquele cara escreve realmente ele é embasado, ele é coerente, ele tem um histórico. Tem fonte que a gente já descarta logo de... Opa, dependendo da manchete. Choquei, por exemplo, não dá pra acreditar. Complicado, né? Complicado. A gente pega de... Assim... Porque o Vilelinha, qualquer veículo de mídia, em algum momento ele vai errar. Ou de propósito, ou por uma barrigada. Né? Que o pessoal chama de barriga, né? Exatamente. Todo mundo passa por isso. Mas tem veículos que só fazem isso, né? E tem outros que já tem uma confiabilidade muito maior. O cara até pode errar, mas você fala, esse cara aqui... E a gente é muito criterioso com isso, a gente conversa o dia inteiro, né? Às vezes fala, isso aqui, não vamos publicar não, porque tá complicado. Isso aqui, vamos esperar mais um pouco. Porque o importante, eu acho que não é você dar o furo de reportagem. Não, né? É você... Não é ser o primeiro, né? Exatamente, ter essa confiança do público, né? Não, e no Velho General, por exemplo, eu nem tenho pretensão de dar furo de reportagem. No Velho General eu trabalho sozinho. Eu nem tenho como fazer isso. Eu nem tenho gente cai na sua mão uma informação, você vai checar e tal. Se alguém quiser dar isso primeiro, vai dar. Porque o cara não vai nem checar. Porque eu não sei se aquilo é verdade ou não. Então o que eu publico principalmente lá são análises. Ou seja, análises demora tempo. O pool de analistas é maravilhoso. Vamos colocar um mapa então para o pessoal ver. O que é essa região? O que a gente chama de Oriente Médio? Quem são esses países? A gente está vendo Israel, tem o Líbano, Síria, Iraque, antes de chegar no Irã, tem Jordânia lá perto, tem Arábia Saudita. Quem são esses caras, os atores? E tem a Turquia, que para mim é o país que eu menos entendo de que lado tá em todas as guerras. Acho que nem eles, né? Sabe que lado. Não é? Porque a Turquia tá do lado da Ucrânia ou da Rússia? Tá do lado do Israel ou do Irã? Quem são esses países? Quais são os atores aí do Oriente Médio?
Basicamente estão Então, aí, mas vamos, tipo, Israel, ele tá cercado por países árabes, Irã é um país persa, né, de origem persa. Tá errado falar que é um país árabe ou não? Não, não é árabe. Não é árabe, é persa, né? É persa. Os demais são árabes? Os demais são árabes. O turco não, né? O turco não, e os iemenitas acho que também não. Também não. Acho que o Emirita acho que é árabe, eu não sei, né? não tô lembrado agora de cabeça. Mas essa expressão Oriente Médio, Viela, ela tá caindo um pouco por terra. Meio que flutuam, né, os países. Exatamente. Ora você pega um pedaço do norte da África. Egito, por exemplo, faz parte também? Egito faz. Entendi. Porque o que acontece? É uma expressão francesa, né? Moyen-Orient. Mas, na verdade, ele seria o Oriente Próximo, ou o pessoal já está chamando hoje de Oeste da Ásia. Tem gente chamando de Oeste da Ásia. Porque se você pegar... O que seria Oriente Médio, né? Na verdade, seria o Afeganistão, o Paquistão, Índia, porque ali China, Japão, tá na Coreia... metade do Oriente, né? Exatamente, já começa aí realmente é Oeste, né? China, Japão, Coreia já começa a ser Extremo Oriente, né? Pois é. Então é uma denominação meio complicada, mas como eles têm uma história comum, parecida, foram governados pelos otomanos, se convencionou chamar de Oriente Médio. Mas é multifacetado, é complexo. Acho que não tem um país ali que... Por exemplo, você quer ver um negócio? O Irã é persa. É mais ou menos. 65% do país é persa, 35% é azeri. Você tem azeri, você tem baluque, você tem armênio, você tem curdo e você tem judeu também, tem 13 Até mil. porque as fronteiras foram feitas numa prancheta aí. Não, o Irã não. O Irã foi na... O Irã sim, mas foi orgânico. Tem muitos países aí que os caras simplesmente riscaram o mapa e falaram, é isso. Então por isso que tem essas misturas, né? O Churchill falava que ele criou o Iraque num táxi, né? Ele falava isso daí. O Churchill era arrogante. Tem muitas questões de fronteira hoje em dia. Você tem problemas justamente por isso. Até as linhas são retas, né? Você vê que é uma coisa que não é nem Sim, natural. não é um rio, uma montanha que separa. Quando é assim, é porque realmente uma coisa... Alguém canetou. Mesmo o problema... fala você. O problema entre Índia e Paquistão... Eram todos colônias britânicas. E os britânicos dividiram lá e, enfim... Vocês se viram depois. Né? E o problema que tem entre a Índia e a China também foi uma fronteira demarcada por britânicos. Exatamente. Também tem uma disputa ali, também? Índia e China. Na Irlanda eles têm um ditado que é o seguinte: quando você vê uma família brigando é porque um britânico passou por ali. Eles são complicados, cara. Eles são complicados pra caramba. E o Oriente Médio, desde que teve essas divisões dos países, ele nunca teve uma paz duradoura, ele sempre teve essa questão meio vai dar treta em algum momento? Não, mas ali sempre foi complicado. Isso tem uma base, ó. Ou foi depois do nascimento do Estado de Israel? Não, já vi antes. Quando o Lourenço da Arábia vai combater os turcos em 1916, e ele era muito novo, ele tinha 27 anos de idade e já era coronel do exército britânico. Ele era um gênio da tática, etc. Mas havia uma relutância muito grande do alto comando britânico na região em fornecer artilharia para os árabes. Porque eles achavam que eles iam se pegar. É um negócio complicado ali. É muito tribal, né? Muito tribal, exatamente. Tanto que a divisão que eles fizeram depois do Oriente Médio, se você for pegar bem mesmo... Foi por famílias, né? Exatamente. A família Hussein na Jordânia, o Saud na Arábia Saudita, né? Acho que era também acho que um reino, um braço da família Hussein no Iraque, eu não lembro bem. Mas foi nessa foi feudo, né? Foi capitania hereditária. Né? Capitania hereditária. Mesmo no Afeganistão, você tem senhores da guerra lá, até hoje, que dominam determinadas regiões e é difícil fazer eles se entenderem. Um conflito que a gente lembra foi a Guerra do Iraque, né? O que aconteceu naquela época? Do Kuwait, Iraque e como ficou resolvido? Ficou resolvido? Eu acho que não ficou resolvido. Mas aí você vê o mesmo problema de sempre, né? O Iraque, o Kuwait, acho que no Império Otomano era parte do Iraque. Olha o mapa do Kuwait. O Kuwait é um losango, cara. O Kuwait é um losango. E você vê, é que ele não dá pra que aí não dá. Vê outro mapa que apareça mais perto, por favor. Mas o que acontece nessa história? É uma coisa artificial, né? Uma coisa artificial. Então o Saddam queria de volta para controlar a produção de petróleo e houve
a negativa do Ocidente. Mas são todos problemas de fronteiras mal resolvidas. O pessoal fala, não é democracia. Mas, gente, como é que você vai enfiar uma democracia liberal ali se não é da cultura das pessoas? Isso para eles não funciona isso. A gente não pode achar que a democracia liberal do Ocidente é panaceia para todos os problemas do mundo. Não é, tem país que não vai aceitar isso aí, cara. Então, é complicado, né? Você pega aquelas tribos do interiorzão do Afeganistão, por exemplo, fala, o cara vai votar, ele não sabe nem do que você tá falando. Não, você quer ver um negócio? Você tocou num assunto importante agora. O Albert foi a primeira pessoa no Brasil, que deu um alerta quando o Afeganistão começou a ruir, quando o controle militar americano começou a ruir, foi a primeira pessoa no Brasil que deu alerta de que os americanos só controlavam as cidades e de dia. Porque, na verdade, o campo era todo... Ele foi o primeiro que falou isso daí. Ele me mandou o trabalho, eu falei, pô, mas isso aqui é genial, isso aqui é ouro, né? Aí eu estudei o trabalho dele, não sei se você lembra disso daí. Foi pouco antes de cair o Afeganistão. Eu lembro. Porque os oficiais, os funcionários das agências americanas que estavam no Afeganistão, eles aprendiam a falar o idioma, tinham contato com a população, mas nas grandes cidades afegãs, na capital, em Cabul. Exatamente. E 2, 3 grandes cidades. No interiorzão mesmo, onde estão as tribos ali, não tinha ninguém, eles não conhecem o que aquele pessoal fazia. O que eles pensavam, o que eles queriam. Não nem queria, não falava a língua dos caras. O cara ia lá com uma tropa, ele achava que construir uma escola, pintar uma escola, ou cavar uma vala de drenagem lá, que ele tava ganhando a população. Não é isso aí, né, cara? As coisas não são dessa forma. Muito mais complicado. Olha lá o mapa. Lá, o Kuwait, então você vê, o Kuwait é um losango, são linhas retas, né? No meio do deserto. E ficaram com a melhor parte do petróleo. Mesmo sendo esse território bem pequenininho, ficaram com a melhor parte. Pegaram uma quantidade muito grande do lençol petrolífero. Tem Qatar também bem pequenininho lá no cantinho. O Trump tinha dado um prazo de 60 dias, era isso? E Israel ataca depois do prazo encerrar? Não, eles atacaram antes do prazo encerrar. O que era esse prazo? Era pra quê? Era um prazo para concluir as negociações, eu tô certo, é isso aí? Sim. Então, mas aí os iranianos, na verdade, foram traídos, né? No meio assim, foi analogicamente a mesma situação de Pearl Harbor. Os americanos estavam negociando com o Japão e os japoneses atacaram. Foi isso que aconteceu em Pearl Harbor? Eles estavam negociando? Estavam. Sim. Tinha negociações. Japão e Estados Unidos. Então, Irã estava tranquilo porque estava negociando com os Estados Unidos. Domingo. Nossa. Anteontem. Israel aproveitou isso para pegar de surpresa? Sim. Foi surpresa para os iranianos, para os americanos não, né? Mas sabiam. Vocês imaginavam? Não pegou a gente de surpresa também? Assim, eu não tinha ideia, não imaginava. Não existia esse papo. Assim, não. Eu fui completamente... Assim, Vilela, você está assistindo? Tô. O fim de uma ordem internacional. Da antiga ordem. A ordem jurídica. Porque hoje em dia o país que quiser sair do tratado, ele sai, porque ninguém mais respeita. Quem é que vai negociar com os Estados Unidos hoje em dia? Se no meio da tua negociação você pode ser atacado. Então acabou. O pessoal fala, os Estados Unidos é democracia, mais ou menos, meu amigo. E isso, democracia não te dá chancela para matar os outros. Nós temos que lembrar que a democracia americana já soltou 2 bombas atômicas, matou 3 milhões de pessoas na guerra do Vietnã. 600... Isso, né? Parece que a galera esquece isso daí, né? Exatamente. A democracia não é justificativa para você sair matando os outros, né? 600 mil mortes no Iraque, por aí vai. Então, assim, a gente tem o mundo. Eu estava num jornal às vezes e estava falando isso, que as pessoas são meio esquizofrênicas nesse ponto. Né? Porque eu sou um país democrático, então posso fazer o que eu quero? Não. Levar a democracia à força. Não, até porque não funcionou em lugar nenhum. Nunca vi um país se tornar democrático à força. Né? Então, assim, esse é o mundo que a gente está. Agora, eu acho que as pessoas, elas começam a acordar um pouco, né? Já não é mais aquela... Porque, Vilela, você para pensar uma coisa. Você tem quase 6 milhões de inscritos, né? Isso é dar voz para todo mundo. Então, isso é disruptivo. Porque antes de programas como o seu, só tinha voz algumas pessoas, uma parte do pensamento. A gente é meio disruptivo nas análises militares porque a gente pega coisa que aqui no Brasil você não vê. Eu falo sempre que a análise militar no Brasil é manual da OTAN, a gente não faz isso.
A gente não faz isso, a gente critica, a gente desce além e por aí vai. Então, eu acho que, de uma certa forma, isso muda a cabeça das pessoas, né? O cara sai, ó, o blog dele já está sendo usado por exércitos sul-americanos, né? Então, acho que as pessoas começam a mudar a visão de mundo. E aí, vamos então colocar cronologicamente o que aconteceu. O que aconteceu naquela primeira noite que Israel ataca? Foi sexta, sábado, Foi domingo? dia 12 para 13, né? Foi 12 para 13. Acho que é quinta para sexta, né? Que é o feriado, a sexta para o muçulmano é o domingo nosso, né? E aí? Israel atacou, bombardeou... O quê? Na verdade, foi uma operação aérea, que envolveu aviação, partindo de bases de Israel e dizem do Chipre, né, que é uma ilha ali no... Aparece o Chipre aí? Ali, ó, tá vendo? Ó, em cima da... sei. Chipre, partindo do Chipre. E teve em conjunto com operações dentro do Irã também. Terrestre? Operações terrestres com drones que eles já tinham infiltrado previamente. Operações de sabotagem. Antes, operação de sabotagem. Que foi uma operação mais ou menos como aquela que a Ucrânia fez na Rússia, que os drones saíam de caminhões e atacaram. Foi alguma coisa mais ou menos similar a isso. Eram caminhões, os drones saíam dos caminhões e... Então Israel já estava planejando isso há um tempo. Isso já vinha sendo planejado há bastante tempo. Tem agentes que foram capturados ali, que eles falam que eles estavam sendo treinados há 10 anos. O quê? Cara, você vê isso? Isso é uma operação de anos. Israel tem uma infiltração de inteligência, né, de espionagem, né? É muito grande. É o caso dos celular, que explodiram os pagers, né? Exatamente, eles têm uma infiltração muito grande no Irã. E esse ataque, então, a princípio era para detonar o plano de construção de bomba nuclear. É o que eles alegam, né? É o que eles alegam. A gente... que alvos foram escolhidos? Eles atacaram alguns reatores, né? Atacaram ali instalações nucleares. E decapitação, né? De lideranças. Lideranças e cientistas nucleares e lideranças militares. E a defesa militares. aérea também. E a defesa aérea. Como que se faz com a defesa aérea? É em solo? Você derruba, você ataca os lugares onde provavelmente ficam? Jameamento, você inutiliza ela fica... As comunicações e detecção por radar. E aí ela fica vulnerável a um ataque. Podem ter usado... a defesa aérea, eles podem ter usado ataques cibernéticos para... colocar o sistema em baixa. Aquilo que não entrou em baixa, eles podem ter jameado. Com o jameamento, você emite um sinal rádio muito forte. Então você nem consegue falar e o radar não consegue detecção. E outra coisa também, provavelmente eles usaram drones para atacar alguns radares aí, né? E alguns sítios. Mas não teve combate aeronave com aeronave? Não teve isso? Não, porque a defesa aérea do Irã nem conseguiu saber o que estava acontecendo, né? Não teve tempo. Foi pega de surpresa. Foi pega de surpresa. Isso de quinta para sexta. E a resposta do Irã, qual foi? Aí a resposta do Irã, eles começaram a lançar mísseis, né? As barragens de mísseis. No primeiro dia eles lançaram quanto? 200 mísseis? 200 mísseis. 200 e 300 mísseis. Aí Israel disse que o Irã está atacando áreas residenciais e tal. Os dois fazem isso. Os dois fazem isso. E uma coisa que eu vi muita gente perguntando nas redes sociais, eu também tenho essa dúvida. Por que assim, um ataca, o outro espera, o outro ataca? Por que não é em conjunto? O Irã tá me atacando, o Israel contra-ataca ao mesmo tempo. Por que se espera um atacar e depois vem o contra-ataque dos dois lados? Parece que é isso, ou não tem a ver? Algumas coisas são simultâneas. Não parece isso? Que um ataca... O outro se programa... como dá a entender, isso, né? Que é isso. Eu não sei se é necessariamente isso. Mas hoje em dia você perdeu a noção de timing, né? Porque o cara te manda um vídeo, você não sabe que hora que foi gravado. Exatamente. E lá 6 horas à frente. 6 horas. Agora lá é dia já, né? Ou de manhã. Não, ainda não, deve né? ser. Que horas são? Às 7h30 agora? São 8 horas 8 agora. horas? Deve ser às 2 horas da madrugada. 2, 3 horas da manhã. Tá. Mas assim, o Israel faz o ataque, aí o Irã retaliou, porque houveram alertas ali, tanto de Israel quanto dos Estados Unidos, para que o Irã não retaliasse. Não retalia. Não ataca, impossível, né? Os caras têm uma pressão. Mas aí eles atacam, aí Israel ataca de novo, mas todos os ataques de Israel, essa operação já estava planejada, eles já sabiam de antemão que ia ter que eles iriam fazer. A retaliação. E a gente viu muitas cenas muitas cenas, não sei se são dos mesmos mísseis, mas atingindo Tel Aviv, né? Sim.
Sim. Que era uma coisa que a gente não via, né? Tel Aviv, Haifa. Desde acho que a Guerra do Golfo, que a gente não via ataques tão pesados assim. Ela teve a True Promise 2 do Irã, mas foi mais demonstrativo, né? Sim. Promessa verdadeira do Irã em outubro do ano passado, mas foi mais demonstrativa. Essa agora foi mais pesado. O Irã já não tá mais... Eles não estão tendo, assim, muito critério para escolha de alvos, não. Como funciona? Eles lançam tudo no mesmo lugar ou eles abrem o leque para vários pontos e várias cidades? Pelo que eu vi dos ataques do Irã, eles estão concentrados ao redor de Haifa, Dá uma olhada. que é no norte ali. Agora abri o mapa de Israel. Que é ao redor de Haifa, que é uma cidade grande iraniana, e ao redor de Tel Aviv. Israelense, perdão. E ao redor de Tel Aviv. Mas é onde estão, por exemplo, eles atacaram um instituto, como é que chama? O Weizmann, que é um instituto de pesquisas lá enfim, militar, de guerras nucleares de Israel. Atacaram instalações também, disse que atingiram, que destruíram a sede do Mossad em Tel Aviv. Se é verdade ou não, não tenho como saber. Então, mas é que o território de Israel é muito menor, né? Exatamente. Então, assim, a coisa acaba ficando muito mais concentrada do que no Irã. Embora no Irã também é tudo muito mais concentrado no norte e no oeste do Irã, né? Sim. Olha lá. Haifa fica ali em cima, tá vendo? Ali em cima, Haifa. O principal porto deles do Mediterrâneo, né? E vocês acham que Israel foi pega de surpresa em relação a isso? Ou eles esperavam já que alguns mísseis iam atravessar o Iron Dome mesmo? É comum isso? Eu acho que a intensidade não era esperada. Não? Não, a intensidade foi muito grande. Porque a história, vamos ser sinceros, né, Vilela? E aí o Albert complementa aí. O pessoal tem mania de dizer que a defesa de Israel é o Iron Dome. Não é só o Iron Dome, são vários subsistemas. Ah, é? Você tem o Iron Dome, você tem o David Sling, agora entrou o Viga de Ferro, tinha o Patriot. Vocês podiam explicar isso pra mim? Arrow. O Arrow também. O Iron Dome é um de interceptação de mísseis, ou não? É de defesa antiaérea. Defesa aérea. Ele pode interceptar mísseis ou aeronaves. Ele é ligado, tá vindo um míssil, ele é acionado e ele solta algumas coisas para explodirem perto do míssil. Uma bateria, assim, ela é básica, assim, grosso modo, porque depende do sistema e tal, mas grosso modo você tem... É isso ou não? Isso é o lançador. Do Iron Dome. Pô, eu não sei se esse é o Iron Dome, mas, mas poderia ser. É o container dele ali. Ser. É parecido com o que poderia ser, tá? Exatamente. Aí sai esse foguetinho. Mas você tá vendo que tem ali, atrás dele ali, tá vendo que tem uma antena de radar ali? Atrás dele tem uma outra viatura, um outro veículo. O Homer podia ter pego uma foto pior também, né? Não tem muitas fotos quase melhores. Minecraft que você colocou aí. Tem uma antena lá. Ele é basicamente uma antena de radar, um caminhão que tem uma antena de radar, uma outra viatura que tem o lançador dos mísseis e tem viaturas que são de como é que chama? Comando, né? De comando. Comando deve ter uma viatura meteorológica também, normalmente dependendo do sistema. E eles também podem trabalhar interligados com estações de radar em terra, que transmite informações para ele. Ou podem trabalhar interligados com aeronaves também, hoje você tem link de dados, você passa qualquer coisa, né? Por aeronave, Exatamente. E aí você tem você tem sistemas antiaéreos que são de curto alcance. O Iron Dome, acho que ele é de curto alcance, ele é de alcance mais curto. Aí você tem outros de médio alcance e você tem os de longo alcance. Israel tem todos esses sistemas. Porque ele funciona em camada, né? Vamos supor o seguinte, você está aqui no teu condomínio. Tá. Tem o guarda lá na frente. Guarita, né? Aliás, preciso mandar um abraço pro Bento da Guarita aí. Eu tava chegando lá agora, me reconheceu aí. Então. Legal, Bento, um grande abraço pra você, um bom serviço, tá, camarada? E não esquece de curtir, comentar aqui no canal do Vilela e lá no Arte da Guerra. Mas olha só, você tem o guarda lá, né? Certo. Aí você tem... O cara conseguiu passar por lá. Passou por lá. Mas aí tem bandido. Exatamente, tem a Fabi aqui. Aí tem a equipe aqui. Tem um segurança armado aqui. Exatamente. Fortemente armado. Agente do Mossad. Gigante. Armado com jujubas. Aí o que acontece? Se você furar as camadas... Né, chega uma hora... Porque o que o Vilela? O problema é o seguinte, você começa a jogar alvos vetores mais baratos. Você joga um drone não é tão caro.
mas aquilo vai excitar o sistema do mesmo jeito. Você vai disparar um míssil. Você joga um enxame de drone, já acabou. Quanto que tem num container desse? Tem uns 9, 16, sei lá. Chega uma hora que você fica sem defesa. Eu vi um boato hoje no Telegram, não sei se você viu. Parece que Israel tem defesa para mais 12 dias. Cara... É possível. Porque assim, o que acontece? É caríssimo isso, né? Imagina... $50 mil cada míssil. Cada míssil. O Irã disparando foguetes, Israel aqui, o Iron Dome, vou chamar de Iron Dome de forma genérica, está disparando mísseis também, para interceptar os mísseis do outro. No final das contas, por mais tecnologia que você tenha em qualquer dos lados, a coisa vai se resumir a quem tem mais foguetes para soltar e quem consegue recompletar. Mais rápido. Se resume a isso. E há dois anos atrás, quando teve aquela questão do Hamas com Israel, que o Hamas começou a atacar Israel, eles lançaram na época 2 ou 4 mil foguetes, eu não me lembro. Foi por aí. Hamas e a Jihad Palestina. Alguns milhares de foguetes que eles lançaram em Israel. Aquilo durou acho que 2 semanas, mais ou menos. Foi maio de 2023 ou 2022. Por aí. Eu sei que nós tivemos um trabalho tremendo. Ficamos um monte de dia sem dormir para variar. Quando terminaram aquelas 2 semanas... Na semana seguinte, o ministro da Defesa de Israel estava nos Estados Unidos lá para conseguir um financiamento de $1 bilhão para recompletar o Iron Dome. O negócio é feio, cara. Desespero que bateu. Mas aqueles eram foguetes menos letais do que esse. Menos letais do que esse, mas ele vai cair, vai explodir do mesmo jeito. Vai causar estrago. E a gente viu umas cenas... Eu sei que é meio bizarro que eu vou falar, até bonitas, né? De algumas explosões em cima da estratosfera. É quando ele atinge um... Mas isso é um outro tipo de Iron Dome? É uma outra defesa que completa essa? Não, é um míssil antiaéreo atingindo um míssil que está chegando. Ah, é? Ou eu não sei, o iraniano acho que tem aqueles decoys, né? Pode ser também. Pode ser. Decoy é o seguinte, quando você solta o míssil, ele dispara uma série de iscas, junto com ele. E essas iscas excitam o sistema do mesmo jeito. Putz, é pra enganar o sistema. É lógico, você usa a isca aí exatamente para você desperdiçar munição nela. Então, assim... O que é isso? Isso é o Iron Dome funcionando. Essas linhas são destroços? Essas linhas são os foguetes, os foguetes interceptadores. E muita coisa que a gente vê caindo do céu é destroço, não é o míssil, né? Que a gente vê caindo. Geralmente quando o míssil cai, você vê o rastro de fogo, né? Mas quando ele explode, quando ele acerta um explode, geralmente você vê uma bola, cai um pouco de fogo e logo desaparece. Entendi. Logo some. Mas e quando atinge... A gente viu um atingindo o alvo, parece que ele acelera quando tá mais perto do solo, ou era um tipo que é supersônico e o outro não é? Existe essa diferenciação? Você viu a diferença de velocidade de um que atinge... Mas aí eu acho que deve ser o tipo específico de míssil. Nessa altura aí, ele não vai fazer uma aceleração a mais. Não, né? Ele já tá no... Já tá na mesma velocidade. Eles são supersônicos, esses que são lançados? Tem Dizem que o Irã tá usando supersônico e hipersônico, também. Né? Hipersônico. Eles têm falado muito de supersônico. O Irã tem hipersônicos também. Parece... Tudo tem a ver com velocidade. Porque o hipersônico é muito difícil de detectar ele. E estão falando que é de 10 a 15 minutos de impacto desde que ele é lançado. Dependendo da velocidade do míssil. E da onde lançaram. É muito rápido, né? Porque um míssil hipersônico, considera-se hipersônico um míssil que voa acima de 5 vezes a velocidade do som. A velocidade do som é Mach 5, é 1.200, 1.300 km por hora. O nível do mar é isso, 1.200. Então, seria um míssil que viaja a 5, 6 mil km por hora. Se considera hipersônico. Existem mísseis da Rússia, por exemplo, que viajam bem mais do que isso. Então, um ataque de mísseis hipersônicos é muito difícil de ser combatido. De ser combatido. Porque é muito rápido. Quando você percebe, você tem minutos ou segundos. Como que é feita para reagir. Qual equipamento que detecta os mísseis? É um radar especial? O que... Você tem radar, você tem satélite. Satélite também, né? Satélite, o pessoal levanta muita coisa por satélite também. Mas, assim, o que acontece, Vilela? Quando você projetou o Iron Dome, o que você tinha ali? Não vou falar nem do Arrow e outros subsistemas aí. Quando você projetou o Iron Dome, o que você tinha? O Hezbollah com lançadores soviéticos, o BM-21 Grad, que é um foguete, né? O 21 Grad é um derivativo do Katyusha. É um bom foguete? Mas não é uma coisa assim do outro mundo. Então, você dimensionou a defesa para aquela ameaça. A realidade das ameaças hoje é completamente diferente. O mundo mudou, a guerra mudou e muita gente não quer aceitar isso. A guerra mudou.
né? Você tem ameaças aí, por exemplo, esses mísseis hipersônicos. Você vai ter que mudar completamente os algoritmos de busca dos radares, né? A capacidade de detecção desses radares aí, a própria defesa aérea, ela vai ter que ter um tempo de resposta redimensionado. Nós estamos diante de uma revolução tecnológica aí no armamento. Então, assim, por mais que... Eu acho que a defesa que Israel tem é melhor que nenhuma. Claro. Lógico, é melhor que nenhuma. Mas ela não é infalível. E não dá adaptada para os novos... Não tá. Eu acho que ninguém mais vai estar. Acho que a gente vai chegar num ponto hoje que se um país decidir destruir um alvo, ele consegue. De um jeito ou de outro, né? De um jeito ou por drone, ou com míssil... Porque você tem a saturação, não tem o que aguenta ali. Você não vê esse negócio da Ucrânia. A Rússia usa-se uma quantidade de drones e de mísseis enormes. Então, você tem fábricas destruídas, você tem tudo, né? A preocupação, o que eu acho, né? Só para devolver para o Cabaé. O que eu acho que a preocupação dos Estados Unidos hoje é... assim, que vai chegar num ponto que Israel vai ficar tão saturado que não tem mais como se defender desses mísseis do Irã, né? E a vida do país vai parar, né, Vilela? A vida para, né? E aí cai naquilo que eu falei, quem é que tem mais míssil? Exatamente. Ninguém sabe quantos mísseis tem, mas ninguém tem. sabe. Dizem que... Eu já ouvi que o Irã tem 2.000 mísseis, já ouvi que tem 3.000. A verdade ninguém sabe. Pode ser que tenha muito mais, pode ser que seja isso mesmo. Irã não tem como recorrer à Rússia, que está em outra guerra. Quem entraria? A Coreia do Norte? China? Quem ajudaria o Irã? O Irã disse que o Paquistão estaria ajudando. Eu duvido. Não acredito muito nisso. A Coreia do Norte talvez ajude. A Rússia talvez venha. Mas se a Rússia ajudar, eu acho que vai ser muito discretamente, muito... Não acho que a Rússia vá se envolver mesmo. Como que está a participação dos Estados Unidos até agora? Eu sei que tem um movimento de porta-aviões do Pacífico indo para lá, não tem? Eles dizem, eles mandaram 2 porta-aviões, eles tinham um lá, não me lembro qual era, não sei se era o... Não lembro qual, agora parece que estão mandando o Nimitz. Acho que tem um porta-aviões britânico no Mar Vermelho também, se não me engano. Acho que tem um porta-aviões E aquilo que a gente comentou, cada porta-aviões, ele vai com ele tem um séquito ali de destroyers, de cruzadores, ele tem o grupo toda uma frota... grupo de ataque dele. Em tese, eles já enviaram também outros destroyers fora desacompanhados de porta-aviões. Em tese é para ajudar Israel a se defender. São destroyers que têm capacidade de antiaérea, né? Agora... Só se defender ou atacar também? Então, eles têm capacidade antiaérea, não significa que eles não possam atacar também. Podem atacar também. Eles estão ali para tudo. Agora... Esse é qual, são porta-aviões. Qual? Você sabe qual? Esse aí é o Nimitz. É o Nimitz. É que eles são meio similares, né? Tá. Os porta-aviões. Exatamente. Eu não tenho... A tripulação é de quantas pessoas, mais ou menos? 5 mil. 5 mil? 5, Tem gente pra dedéu, cara. Tem até máfia dentro de um negócio desse. Sério? Tem de tudo. Tem tudo. Prostituição a bordo, tem tudo. Ah, para! Sério. É uma cidade. É uma cidade, né? Dentro de 6 mil pessoas, você vai achar de tudo. De tudo, né? Você acha de tudo. Cara. E Estados Unidos, vocês acham que os Estados Unidos vai se envolver mesmo ou é só para criar um... não faça nada? Eu não gosto de dizer vai ou não vai. Difícil. Mas esse movimento dos porta-aviões, no mínimo, é para intimidar. No mínimo. No mínimo, né? No mínimo. Porque se fosse só para você defender Israel, vamos dizer, entre aspas, os destroyers, que são eles que, inclusive, são os próprios destroyers que também protegem os porta-aviões, né? Então, você não precisaria mandar um porta-aviões para defender Israel. Porta-aviões é para projetar poder, um porta-aviões é para ataque. Vamos fazer um exercício aqui do que pode acontecer e o que não pode. Guerra de exército contra exército não tem essa possibilidade. Remota. Muito remota. Guerra aérea de caças. Difícil também. Difícil porque a força aérea do Irã é muito... é muito ruim. Não é que é ruim, mas ela é muito antiga. E o Irã não deu foco. Numa luta um para um, ele não tem como vencer o caça... A aviação do Irã Qual que é o...
Eles têm... Coloca pra gente, Homer, qual que é que ele tem? Eles têm, que eu me lembro que eles têm Tomcat, os F-14, daqui da década de 70, do primeiro Top Gun. É mesmo? Do primeiro Top Gun. No segundo Top Gun aparece o Tomcat também, que ele rouba, aquilo é no Irã, ele rouba, aquilo é um Tomcat, é um F-14. Aliás, o Top Gun 2 é meio uma vida imita arte, né? Porque eles vão pra bombardear o Irã, exatamente. Uma não é? É um conde de fadas onde um piloto de 60 e poucos anos sai fazendo graça por aí, né? É o primeiro piloto que eu vejo que não toma remédio pra pressão, mas tudo bem. 60 e poucos anos faz graça. É o Tom Cruise, né? Tá. É o Tom Cruise. E ele vai lá pra uma base que tá enriquecendo Irã e tal. Eles não falam que é o Irã, mas fica óbvio que é o Irã. Mas enfim. O Tomcat. Eles têm o Tomcat, o F-14, eles têm F-5, que é o mesmo que o Brasil também tem. Esse é o Tomcat? Esse é o Tomcat. Tá. Eles têm um outro lá que eles têm americano. Tinha o Phantom, o Tomcat, alguns acho que eles têm o MiG-29 também. Que é francês. Alguns Sukhoi que eles receberam do Iraque. Algumas coisas russas. O Iraque Disse que eles estão recebendo ou estão por receber alguns Su-35 da Rússia. Não sei se teriam recebido ou estariam por receber. Sim. Parece que já pagaram. Não sei se isso já se concretizou ou não. O Su-35 é uma aeronave moderna. Em contrapartida, Israel, qual é o caça que eles têm? Israel tem os F-35, tem F-15, F-16. São muito superiores? Ou não? São, né? São superiores. São mais novos? E eu acho que a quantidade é maior também. Esse é qual? Esse é o Phantom. Esse é o F-4. É o F-4 Phantom. O cérebro do Irã é uma relíquia, né? Verdade é uma relíquia. São relíquias. Eles têm, não sei se ainda estão operando, mas eles tinham um avião-tanque que era um 747. Acho que era o único 747 tanker do mundo, acho que era deles. Era deles. Mas a Força Aérea do Irã, ela fez operações maravilhosas na guerra contra o Iraque. Maravilhosa. O ataque à base aérea de H-3 no Iraque. E essa guerra do Iraque, estamos falando de... 80, 88. Tudo isso? 8 anos. Eles fizeram uma operação maravilhosa. Um ataque à base aérea de H-3 no Iraque. É cinematográfica. Só que assim, Vilela, um preceito da arte da guerra, né? Você não pode lutar nas condições que o inimigo tem superioridade. Você vai ter que traçar uma forma de lutar, né, que deixa o inimigo em desvantagem. A guerra de mísseis do Irã funciona bem. Porque são parelhos, né? Exatamente. Não, e é difícil, você nunca sabe quando que vai vir um míssil. E a gente tem que lembrar uma coisa, o território do Irã é enorme, né? É 1.600.000 quilômetros quadrados. Maior que a Ucrânia. Bem maior. E nessa época, a Força Aérea do Irã ainda era mais moderna, digamos, né? Era... Na época que você está falando naquela época. Golfo, De lá para cá, o Irã sofreu N sanções, a situação econômica se deteriorou bastante. E você manter uma força aérea capaz, potente e grande é muito caro. É caro. Então o Irã priorizou os mísseis. Uma força de mísseis e drones, né? Então, assim, desculpa. Não, é complicado. A gente não sabe qual é o cenário que vai vir. Porque vamos supor o seguinte: o que o Trump espera? A gente tem que analisar sempre a personalidade da pessoa. O que o Trump espera? Ele espera uma guerra rápida. Pode ser. Eu não posso descartar. A gente analisa. Sem bomba nuclear? Não, eu acho o seguinte, eu não vou colocar a bomba por enquanto. Tá. Vamos falar, a cabeça do Trump, a gente conhecendo ele, acho que ele já é um personagem bem conhecido aqui. É mentira aquele papo que ele voltou para os Estados Unidos e foi para aquele lugar que fica protegido quando tem uma guerra iminente e tal. Parece que foi o Donald Trump. Mas tudo bem. Esse cara aí Vamos pensar então com a cabeça dele. O que deve estar passando? Ele quer uma guerra rápida. Pode ser, pode não ser, se não for. Vamos supor o seguinte, cara, que... O que seria uma guerra rápida? 3 dias... Na cabeça dele, acho que ele acha que resolve tudo em uma semana. Da mesma que ele resolveu na Ucrânia. Vamos supor que ele acha o seguinte, que uma semana eu resolvo tudo. Eu bombardeio o Irã, o regime cai, e eu poso como o grande César moderno. E se não for isso aí? E se tiver complicações? Se você olhar Israel em Gaza. Gaza tem 360 km². Pois é. É menor que a cidade de São Paulo. Nossa, e o trabalho que foi para eles conseguirem dominar? Que está sendo. Ainda não terminou, né? Ainda não terminou.
O Irã é 70, 80 vezes maior que Israel. E a população? E a população, uma população 10 vezes maior que a de Israel. E o Irã tem uma força, não é o Hamas, o Irã tem uma força militar respeitável. Então, assim, você não vai, por mais que você seja certeiro. Que você vai devastar o Irã, vai. Mas você vai ter muito trabalho, aquilo não vai cair do dia para a noite. Eu quero ver o seguinte, vamos supor que essa guerra, se der certo, acabou em uma semana, não se fala mais nada. Acabou o Irã, acabou tudo. Mas se essa coisa durar 1 mês, 2 meses... 3, aí começa a se arrastar. O preço do petróleo a gente não sabe para onde vai. Aí o Irã vai lá, fecha o Estreito de Hormuz. E aí? Coloca o mapa pra gente. Onde é esse estreito, por favor, Homer? É o que dá acesso lá por baixo? Pelo do sul? Golfo Pérsico saindo pro Oceano Índico ali. Onde o pessoal tava a grande maioria da produção de petróleo do Oriente Médio, os navios escoam por ali, pelo Estreito de Hormuz. Onde que era que estavam atacando? Eram os Houthis que estavam atacando os navios? Mas era no Hormuz. No outro estreito. O Bab el-Mandeb. Tá. Vamos ver no mapa. Portão das Lágrimas. Do outro lado, né? Perto assim, né? Claro. Perto olhando no mapa. Assim, lá, né? Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é aqui. E o outro estreito que a gente tá falando não aparece no mapa, é aqui embaixo. Tá mais para lá. Mais aquele lado. Estreito de Hormuz, ele deve ter o quê? Uns 100 quilômetros ali? Menos. Menos de 100 quilômetros? Eu acho que é menos. Menos Na parte mais né? estreita dele, acho que são uns 30, 40 quilômetros. É uma curvinha, né, cara? Não, você bate com artilharia. Você bate com artilharia de campanha. E dali vem navios. E artilharia de terra você pode bater. Sim. Hoje em dia, munição assistida. assistida. Munição assistida, você bate com artilharia de campanha, isso aí. Quer dizer, E se eles fecharem é pra atrapalhar o comércio. Sai petróleo do próprio Irã, sai petróleo da Arábia Saudita, sai petróleo dos Emirados. A intenção seria atrapalhar o mercado mundial e pressionar pra terminar a guerra. Exatamente. Você quer me... Você tá me atacando? Eu vou lutar do jeito que eu posso. Porque os Estados Unidos, mesmo com todo o poder da Marinha, você não garante aquele estreito aberto. Você não consegue. Como? Não tem como. Porque, como é que você... Ô Vilela, você... Olha os Houthis. Exatamente. Como é que você vai garantir que o navio vai passar ali? A companhia de seguro não vai aceitar a garantia da Marinha Americana. Vai ficar tão caro que não vai valer a pena. Ela vai falar, pô, bacana, legal, você tá lá, legal. Mas quem vai pagar o prejuízo sou eu, não é você. Quem vai ter que cobrir o casco do navio que foi afundado lá sou eu. O casco é a carga. Então, vou jogar o preço lá em cima. Aumentou o risco, você vai aumentar o... Você vai ter que encontrar alternativas para escoar o gás e o petróleo que passa por aí. Alguma coisa você vai conseguir escoar por gasodutos que já existem. Por terra. Mas você tem que cruzar por terra. Você não vai conseguir substituir tudo. O grande vencedor é a Rússia, né? Se o petróleo for lá para cima... Tem essa também, né? O petróleo vai lá para cima, você vai encher os bolsos. Esse é o cenário. Já tá aumentando, né, o preço? Já está aumentando, já aumentou 12% É o que eu falo sempre, torna a dizer, não há uma situação ruim que Donald Trump não consiga piorar. Pode estar ruim do jeito que for. Mas você falou, pensando com a cabeça do Trump, de ser uma guerra rápida. Não tem na cabeça dele uma forma de não ter guerra? A guerra parar? O Trump é um idiota, cara. Ô Vilela, como é que... Ô Trump, queremos você aqui, tá? Mesmo assim... Direito de resposta. Make America great again. Make America great again. Ô Homer, tenta fazer uma ligação agora pro Trump e ver se a gente atende. Ele entra ao vivo pra gente. Fala pra vou ligar aqui pelo meu celular mesmo. Liga do seu celular, eu te passei o contato, né? Sim. Exatamente. Me falaram que é do Trump. Vê se é direto dele. Eu vou ligar pra ele. Não duvido que o Vilela ainda traz o Trump aqui, não. De você eu não duvido, não. Eu não duvido. Eu não duvido. Aí o Elon Musk, né? Desculpa, foi mal. Tô com o telefone dele. Atender a mulher, a Melania. Pode crer. Eu não duvido que você consiga, não, viu, Vilela? Te conhecendo, eu vou te falar, viu? Não é fácil, não. Mas é assim, ele é um cara influenciável. Na minha opinião, o Bibi tá fazendo a cabeça dele, né, Daniel? Eu acho que tá fazendo a cabeça dele. Deve ter mostrado. Eu não sei se o Bibi faz a cabeça dele diretamente, mas com certeza a cabeça do Trump tá sendo bombardeada ali. Os caras soprando na orelha dele, ó, faz isso, faz aquilo. Sabe que ele é volátil, que ele é errático, né? Ele é, e ele é vaidoso, isso você mexer na vaidade dele. Vai muito para opinião pública sobre rede social, então ele vê o movimento e pode mudar da água pro vinho, né? De uma hora pra outra. Começa aqui o podcast um pouco antes
Eu vejo essa mensagem em tudo quanto é lugar. Irã divulga comunicado a todas as nações. Essa noite haverá uma grande surpresa, uma que o mundo lembrará por séculos. Vocês devem ter visto isso também, todo mundo compartilhando isso. E aí? O que seria isso? Não sei. Ó, a TV estatal, o Tufab aqui, né, Homer tá falando aí. A TV estatal do Irã anunciou há 2 horas que hoje à noite terá uma grande surpresa para o mundo que lembrará por séculos. O que pode ser isso? Será que eles já têm bombas e vão tentar usar em Israel? Tem a possibilidade de eles já terem a bomba ou vocês não acreditam nisso? Sim, não se sabe que o Irã tenha feito algum teste nuclear. Sim, eu não sei, pelo menos. Eu nunca tive conhecimento. Surpresa só se for o iPhone 17. Cara, ia ser fantástico. Os caras anunciando. Pensou se a Apple faz um negócio Em desse? liquidação. iPhone grátis. 7 por $600. Sei lá. Corra, oferta Preços bomba. explosivos, aproveitem. Nossa, cara, essa... Não. Mas Só eu mesmo, né? essa eu não esperava. Essa foi surpresa. É, mas... sem ser a não bomba, tem como alguma saber. arma muito potente que não foi usada ainda, que Irã possui? Se lançarem uma barragem de mísseis muito grande. Mas não tem um aí que ele não soltou um que é algum míssil que é mais? Ele não usou, parece que ele não. O Irã não usou ainda os maiores mísseis dele. não. Né? Tem coisa melhor. Maior Ele quer tem- dizer maior poder de destruição? Com maior poder de destruição, mais velozes, com maior alcance, etc. Não usou. Ele ainda não usou os mísseis mais poderosos, que deve ter também numa quantidade menor, Ah, claro. né? Mas ao que Tem se algum sabe, nome ele não- desse pra gente mostrar? Putz, como... tem. Putz, se você procurar Kyber, no... né? O nome. Tem os Quds, que são os menorzinhos, mas tem uma família, tem... Puta, eu não lembro, eu não lembro os nomes iranianos. Eu vou achar Procura aqui. Missile Threat, T-H-R-E-A-T, Eu passo pra ele. Irã. Missile... Threat, Irã, CSIS, C-S-I-S. Irã... É, C... CSIS, C-S-I-S. Eu tenho aqui, ó. Fechou? Ó, tem o EMAD. O EMAD tem 1.600 quilômetros e uma ogiva de 750 quilos. Imagina uma ogiva de 750 quilos. Nossa senhora. O Seigil tem de 2.000 a 2.500 quilômetros e uma ogiva de 500 quilos. Seigil. Peraí, deixa eu mandar aqui pra você. É que no CSIS tem um gráfico Tá. que tem os mísseis todos. Aí dá pra você mostrar pro pessoal. Eu tô sem o teu telefone aqui. Vou mandar pro da Fabi Tá bom. pra ela te mandar. Enquanto isso, manda outra pergunta aí, então, Romer. Peraí que eu vou pegar as perguntas aqui, que eu tava procurando as fotos. Ah, não, tranquilo, tranquilo. Eu posso ver aqui, se você não achar. Eu já pedi tenho pra- algumas aqui Você tem? que já tá Tá. no esquema. O Felipe Andrade, ele perguntou aqui, ó, que o Irã, ele já lançou mísseis antes contra Israel. Mas se essa resposta com drones e mísseis pareceu mais coordenada, o Irã está militarmente mais preparado do que antes? É que a outra foi meio. Me pareceu, me corrija se eu estiver errado, a outra resposta foi mais pro forma, não foi uma resposta tão forte. Do ano passado, É, pessoal, né? parece que eles- Foi mais uma troca de tapa, assim, Ó, né? Eu te tô te ataquei, respondendo, você- tal. Essa não, essa foi mais com o intuito de atingir mesmo. Assim, Ó, parece mais. que a Fabi tá te mandando. Parece que a surpresa vai ser o fechamento do Strait de Hormuz, pelo que a gente tá vendo. Ah, pode ser. Pode ser que a surpresa vai ser o fechamento do Strait de Hormuz. Ó, Robson, manda pra ele essa... Quer ver? Não, eu tenho que mandar pra Fabi. Manda pra Fabi, já manda direto aí. Já mandei algumas aqui. A surpresa parece que vai ser o fechamento do Strait de Hormuz. Aí o preço do petróleo vai lá. Isso pra Rússia é jogo, né? Pra Rússia é jogo. E acaba enterra de uma vez a economia da olha Europa. lá, da Europa, né? o pessoal tá vendo isso daí agora. Exatamente. O que é isso? Então, esses são os mísseis do Irã, né? Você vê aí que tem mísseis com alcance de 2.000 quilômetros. Esses mísseis de 2.000 quilômetros lançados na porção noroeste do Irã ali, próximo a Tabriz, etc., eles, em tese, poderiam atingir aí até o território da Grécia, né? Nossa.
Aí eles estão colocando como se o lançamento fosse a partir do centro geográfico do Irã. Do Irã. Mas você pode fazer um lançamento mais a oeste também. Onde é que estão as bases de lançamento? Exatamente, atingir até a Itália, que tem bases americanas, né? Tem bases da OTAN ali, Sigonella, Aviano, etc. Então, é bastante complicado isso. Chega no Egito, olha. Chega. Você tem uma base, Vilela. A gente não tem na América Latina nenhum país com essa capacidade. Não há país, não há equipamento dessa categoria na América Latina. Os exércitos latino-americanos, nenhum deles tem isso aí. Os Houthis têm um programa de foguetes e mísseis muito melhor do que o Brasil. O Brasil, por exemplo. Caramba. Fala, tem mais imagem depois para colocar? Imagem só se eles foram falando aí. Não, eles mandaram aqui mais imagens. A imagem que eu mandei era essa mesmo. Não, tem mais outras aqui no grupo, Homer. Do Emad Missile. Essa daqui eu já vou colocar aqui pra tela. Esse. Enquanto isso, eu vou colocar uma pergunta aqui, que a Mariana Souza, ela mandou. E ela falou o seguinte: a base clandestina de drones do Mossad no Irã surpreendeu muita gente. Isso é comum em conflitos modernos ou foi um divisor de águas? Não, já tinha sido divisor de águas na Ucrânia, né? Na Ucrânia contra a Rússia. Mas acontece o seguinte, gente. Não é surpresa para ninguém que Israel está operando na Ucrânia. Isso vários analistas já estão falando isso. Há oficiais do Mossad que falam ucraniano muito bem, que estariam operando. E a Ucrânia não ia fazer uma operação dessa envergadura por conta própria. Por quê? Porque é uma coordenação muito grande. Você precisa ter um conhecimento muito apurado das bases, você precisa ter uma cobertura de satélite muito boa. Isso não foi coisa só de ucraniano. Então, quem fez na Sibéria, isso aí fez no Irã também. Talvez a operação do Irã tivesse sido planejada antes dessa. É isso que eu ia falar. Eu acho que a operação no Irã foi planejada antes, porque isso vem sendo planejado há muito tempo. Aí os caras deram a ideia. E aí surgiu a ideia, surgiu alguma oportunidade lá na Ucrânia, vamos usar essa ideia, vamos pegar esse pedaço desse planejamento aqui e vamos aplicar lá. Os caras são criativos. É muito provável que o planejamento para o Irã tenha ocorrido bem antes do que aquele para a Ucrânia. Mas chamou a atenção a similaridade da operação. Drones em caminhões. A assinatura é a mesma. Chamou muita atenção. Não é dúvida. Os caras são bons, Vilela. Eu acho o seguinte, olha, eu penso assim. Isso aqui é um jogo para profissional. Nós estamos jogando a maior partida de todas. As fichas que tem é o tudo ou nada. É gente que joga pra caramba. Então você tem que ter carta para bater na mesa. O Mossad tem, vamos ser sinceros. Tem, bate bem, joga bem. É uma verdade. Então se o Irã quiser sobrepujar, eles vão ter que saber jogar, cara. O jogo é pesado. Pois é. Esse é o Emad. É o segundo com maior distância, né? Depois você coloca o outro lá. E a grande preocupação de o Irã desenvolver armas nucleares, capacidade militar nuclear, é ele conseguir, porque aí ele vai conseguir colocar uma ogiva nuclear na ponta de um míssil desse. E aí a distância um míssil com ogiva de 750 quilos, ele leva a bomba atômica com tranquilamente. Olha lá. Segil, sei lá como fala. Segil. Esse é o com maior alcance, né? De 2.000 a 2.500 quilômetros. E isso tudo é sempre estimado, né? Essa informação não é. O Irã não divulga isso assim abertamente, né? E ele tem 2 estágios. Fale, Homer. O Daniel Lima, ele tá perguntando aqui se vocês acham que o uso massivo do Iron Dome ainda é sustentável para Israel em uma guerra prolongada com tantos ataques simultâneos. Então, o pessoal está estimando que Israel tem munição para mais 12 dias, né? Para defesa aérea, não sei. Vai depender da capacidade dele de recompletar os mísseis que ele vai usando. Exatamente. Vai depender dele. Não, o Cabaé, quem vai ser prejudicado nessa brincadeira é a Ucrânia. A Ucrânia já está sendo prejudicada. Já está sendo, né? Parece que já tiraram baterias Patriot da Ucrânia para levar para... Sério? Para Israel. Que isso aí? Você não fabrica da noite, Vilela. Você não produz um negócio desse. É altíssima tecnologia. Olha, eu estava conversando com um pessoal na Rússia, eu estive lá recentemente, e teve empresas lá, porque o Rússia está trabalhando a milhão, eles fazem míssil assim como quem produz banana, cara. E eles precisaram chamar gente das antigas, porque não é fácil você capacitar um funcionário, você não pode ter erro. Você está lidando com explosivo, com ogiva de 500 quilos. Não é assim, vamos contratar
2.000 pessoas para amanhã começar a trabalhar. Fazer bombinha. Início imediato. Não é assim. É supervisão foda, um negócio... Olha, cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tive a oportunidade, quando teve a explosão do paiol da Marinha 30 anos atrás, em julho de 95, eu tava no quartel, eu vi um paiol explodir. Você não tem noção do que é aquilo ali, cara, que é a explosão. Tem filme, você acha vídeo aí acho que eu já contei isso aí na outra vez, na internet. Então eu acho assim, eu coloco as coisas da seguinte forma. Não vai ser fácil ressuprir Israel agora. A Ucrânia vai ser a grande prejudicada, né? A Ucrânia, algumas bases americanas, Taiwan. Eles vão ter que tirar recurso de outros lugares para colocar lá. Você não faz da noite pro dia. Você não produz esse tipo de equipamento nas quantidades que você precisa num prazo assim curto. Exatamente. E às vezes você vai pegar coisa que, por exemplo, a estocagem de armamento, de munição, gente, é um negócio complicado para cá, é muito complicado. Então tem intolerância à higrometria, que é a umidade, a variação de temperatura, uma série de outras coisas. Às vezes você vai pegar a coisa ali que não tá no controle de qualidade. O cara fala, mas foda-se, vai e leva lá e você tem um problema, cara. Então, é um problema logístico muito sério, né? Eu acho que talvez a preocupação do Trump... Agora eu vou aliviar ele, vai. Vou aliviar. Essa é a primeira vez da noite que eu alivio o Trump. Mas talvez a preocupação dele seja isso, né? Dos oficiais que foram conversar com ele. Olha, Israel vai ficar numa situação crítica, nós temos isso. E tem pouco tempo. Então, o que você... Os caras vão falar, vão atacar. E tem equipamento também que mesmo que você tenha ele estoque, você não tira do estoque e usa imediatamente. Não. Às vezes ele precisa passar por um processo enfim, de colocá-lo em ativa novamente. Verificar alguns componentes, então ok. O negócio desse toma chuva, cara, ou sai do controle da umidade aí, pô, é complicado pra caramba. A munição é muito instável, né? Você tem componentes químicos ali. Pois é. Tem componentes químicos, então é difícil, né? Vamos ver. A gente não sabe, não dá pra saber. Não dá pra saber. Mas o fato, assim, só pra resumir a questão, a gente tá tendo que lidar com 2 guerras agora, né? Complicado. O Guilherme pode piorar? Pode ter mais guerra a curto prazo ou não? Claro. Tudo pode piorar. Mas alguma num cenário que vocês veem? Índia e Paquistão. O que o pessoal tá falando dos Estados Unidos removendo os porta-aviões de perto lá de Taiwan, e China não pode facilitar para a China fazer algum movimento? Eu não acho que a China vá atacar Taiwan. Assim, eu também penso eu não acredito nisso. Eu acho que a intenção da China é reunificar Taiwan, mas por vias... Um processo de assimilação. Um processo de assimilação econômica, política. Eu não acho que a China tenha a intenção de tomar Taiwan pela força, embora eles não descartem essa hipótese. Mas eu acho que essa seria uma última hipótese se Taiwan realmente declarar independência, sabe? Porque Taiwan nunca declarou independência. Exatamente. Então eu acho que se tiver um movimento nesse sentido, que eles não fizeram até hoje, pelo que eu ouço dizer, eu já vi pesquisas que a maioria dos taiwaneses prefere manter assim. Deixa assim, deixa quieto. Porque o maior parceiro comercial de Taiwan é a China. Pois é. Tá bom para todo mundo. Então eu não acho que a China queira atacar Taiwan. Eu acho que pode até acontecer, mas numa situação muito extrema e induzida de fora. Não acho que seja por vontade da China. Eu acho que ela prefere assimilar econômica e politicamente com o passar do tempo. A situação extrema tem 3 anos e meio de Trump ainda. Pois é. Pois é. O Trump gosta de botar o bode na sala. Ele gosta. Quer colocar o bode na sala. Você o bode, nós estamos aqui, nós 3. E tem um bode. Você pega um bode e põe ele aqui em cima da mesa. Aqui, a gente já tinha saído na pancada. Nós estamos 3 aqui reclamando que isso aqui não tá legal. Isso aqui não tá legal. Aí pega o bode e põe na sala. Se ele tivesse aqui, já tinha voado um pote de jujuba desse. Aí quando você tira o bode, puta, ficou legal. Ele ia dar um jeito, ia ser um bode, ia voar a jujuba, ele ia sair na porrada, entendeu? Eu não quero mais essa live, vou embora. É um negócio de louco. Manda aí, Romer. O Guilherme está perguntando se a geografia do Irã influencia na dificuldade ou na estratégia dos ataques israelenses. Dificulta, né, gente? Quer ver? Qual é o tamanho do Amazonas? O Amazonas tem 2 milhões de quilômetros quadrados, então 1,5 milhão, né? Por aí. Acho que é mais ou menos o tamanho do Irã. É o tamanho do Irã. É a Amazônia, o estado do Amazonas. Então você tira as suas conclusões, cara. É o estado do Amazonas. É por isso que eu falei que eu comparei com Gaza.
Gaza tem 360 km por hora. Quadrados. 360 km quadrados. Exatamente. Israel está há 2 anos já lá e ainda não conseguiu encerrar o assunto. Israel sozinho não pode com o Irã. Agora, imagine o Irã com 1.600.000 quilômetros quadrados. É um país gigantesco. Israel tem superioridade aérea no Irã, domina o céu. Domina como, cara? Quase o tamanho da Amazônia. Você tem você tá no norte do Amazonas, lá embaixo, na fronteira com Mato Grosso aí, tem uma bateria, você não tá sabendo. O país é enorme. Ó, a Ucrânia, cara, a Ucrânia, que é 40% do tamanho do Irã. A Rússia, com a frota de satélite que ela tem, que é um negócio enorme, com todo o sensor. A Rússia tá dentro da Ucrânia, dentro. E a Rússia não acaba essa guerra, cara. Imagina Israel contra o Irã. Por isso que os Estados Unidos... Eu acho que a preocupação do Trump... É o que eu falei, torna a dizer, isso faz sentido. É o calendário, né? Falou, ó, já vai acabar a munição, não vai ter resultado, Israel vai ser humilhado, se a gente não entrar, não tem solução. Agora, o problema é o seguinte, se ele entrar, será que eles vão conseguir? Porque a Marinha Americana tem esses problemas também. Eles gastaram muita munição no Mar Vermelho. Gastaram muita munição. Eu vi uma análise um tempo atrás, a coisa de uns 6 meses atrás, de um analista americano, que ele fez o seguinte cálculo. O estoque de mísseis da Marinha Americana, se você pegar todos os navios da Marinha Americana, os Estados Unidos entraram numa guerra, se você pegar todos os navios da Marinha Americana, eles disparam os seus mísseis uma vez e todos eles não conseguem recarregar novamente com o estoque atual. Caramba. E para repor esse estoque demora. Não é um negócio que você produz do dia para semana. Não é. Você tem uma base, ó. Um contra-torpedeiro normal americano, ele tem um lançador MK-41 que ele é vertical. Então como é que é? São vários tubos, né, verticais. Então você faz o lançamento daquilo lá de foguetes de mísseis SM-3 e SM-6. Cada destroyer leva 96 mísseis. O problema todo é o seguinte, assim que acabou aquele estoque, ele tem que voltar para o porto. Você não recarrega isso no mar. Você não consegue fazer recarga disso aí no mar. Você precisa ter um mar muito espelhado para você poder fazer isso daí, uma situação de muita tranquilidade. Então, assim, é difícil, né? A gente não pode dizer que não vai dar certo. Pode ser que eles façam um primeiro ataque no Irã, o país... Resolva, né? E resolva, né?